O Salmo 1 é considerado a porta de entrada para o livro dos Salmos, e essa posição não é por acaso. Ele estabelece um contraste claro e profundo entre dois caminhos de vida, o caminho do justo e o caminho do ímpio. De maneira objetiva e direta, o salmista nos apresenta uma verdade atemporal. Nossas escolhas determinam nosso destino espiritual. Esse salmo funciona como um mapa espiritual que nos convida à reflexão sobre o tipo de vida que estamos vivendo e para onde ela está nos levando. Em apenas 6 versículos, o Salmo 1 revela um ensinamento poderoso, capaz de transformar nossa forma de ver o mundo, nossas decisões e nosso relacionamento com Deus. A linguagem usada é simples, mas as verdades espirituais contidas ali são profundas. Ele não é apenas uma introdução ao livro dos Salmos, mas um resumo da mensagem bíblica como um todo. A ideia de que a obediência a Deus conduz à vida e à bênção, enquanto o afastamento dele leva à ruína. Logo no primeiro versículo, o salmista declara: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa tríplice negativa nos mostra o processo gradual da queda espiritual. Primeiro, a pessoa começa ouvindo conselhos errados, depois passa a caminhar no mesmo rumo dos pecadores, e por fim, se acomoda ao lado daqueles que zombam da fé. Esse padrão é muito presente nos dias de hoje. Quantas vezes somos influenciados por opiniões que parecem inofensivas, mas que pouco a pouco nos afastam dos princípios de Deus? O salmista começa sua mensagem com um alerta claro. A bênção de Deus está sobre aqueles que escolhem o caminho da separação do mal. O verdadeiro feliz, o bem-aventurado, é aquele que rejeita, de forma consciente, a influência dos valores corruptos deste mundo. Em contraste, o Salmo nos apresenta o segredo da verdadeira felicidade. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui, entendemos que o justo não é apenas alguém que evita o mal, mas alguém que ama a palavra de Deus. Não é uma obediência por obrigação, mas por prazer. Ele encontra alegria em estar na presença de Deus, em aprender com as Escrituras, em deixar que a verdade de Deus molde seu coração e sua conduta. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite significa que a palavra não é algo que o justo consulta apenas em momentos de crise, mas sim a base constante de sua vida. Ela influencia suas escolhas, seus relacionamentos, sua forma de pensar, agir e reagir. O justo não apenas lê a Bíblia, ele se alimenta dela. O resultado dessa vida centrada em Deus é descrito de forma belíssima no versículo seguinte. Ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa imagem traz vários significados. Primeiro, a árvore está plantada, ou seja, firmada, enraizada. Ela não é levada pelo vento, não é volúvel. Segundo, está junto a ribeiros de águas. Sua fonte de vida é constante e abundante. Isso simboliza a presença contínua de Deus, que alimenta, fortalece e sustenta. Essa árvore também frutifica no tempo certo, mostrando que a vida do justo produz resultados, influencia outras pessoas, e permanece viva e verde mesmo em tempos difíceis. O texto ainda afirma que tudo quanto fizer prosperará, e essa prosperidade não se refere apenas a riquezas materiais, mas à bênção de Deus em todas as áreas da vida, emocional, espiritual, relacional. Em contraste com a árvore forte e frutífera, o salmista descreve os ímpios como a palha que o vento dispersa. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Essa comparação é brutal. A palha, ou moinha,
é o que sobra depois que o trigo é peneirado, algo leve, sem valor, facilmente levado pelo vento. Ou seja, enquanto o justo é firme, produtivo e enraizado, o ímpio é instável, vazio e facilmente destruído. Essa imagem é um alerta para quem vive uma vida sem direção, baseada apenas em desejos momentâneos e nas ideias passageiras do mundo. O salmista está dizendo: a vida sem Deus até pode parecer promissora por um tempo, mas no fim, ela não se sustenta. Ela não tem raiz, não tem propósito e não tem futuro. O salmo termina com uma declaração de justiça divina, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui está o ponto de virada de todo o salmo. Deus observa, cuida e se envolve com o caminho dos justos. Ele sabe por onde andam, conhece suas dores, suas batalhas, suas escolhas. O verbo conhecer aqui carrega um sentido de intimidade, proteção e aprovação. Em contrapartida, o caminho dos ímpios termina em destruição. Não porque Deus deseja o mal, mas porque esse é o fim natural de uma vida afastada dele. O salmista não apenas nos alerta sobre isso, mas nos convida a refletir e a escolher o caminho certo. A vida é feita de decisões diárias, e o Salmo 1 nos mostra que essas decisões têm consequências eternas. Portanto, o Salmo 1 não é apenas um texto bonito ou uma introdução simbólica aos Salmos. Ele é um convite urgente e prático a uma vida centrada em Deus. Ele nos desafia a cortar laços com o mal, a rejeitar conselhos errados e a mergulhar na presença de Deus por meio da sua palavra. O salmista nos oferece uma escolha: viver como uma árvore frutífera ou como palha ao vento. Ser conhecido por Deus ou se perder em um caminho de destruição. A escolha é pessoal, mas as consequências são claras. E é justamente essa clareza que torna o Salmo 1 tão relevante e necessário para os dias de hoje. Agora que você entendeu a profundidade do Salmo 1, convido você a ouvir a leitura completa desse texto. Abra seu coração, desligue-se das distrações por alguns instantes e deixe que cada palavra fale diretamente com a sua alma. Que essa leitura desperte em você o desejo de viver como uma árvore plantada junto às águas, firme, frutífera e próspera na presença de Deus. Vamos ouvir agora o Salmo 1. Salmos 1. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Senhor meu Deus, obrigado pela Tua palavra lida, obrigado por mais um dia de vida, que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, abençoe a nossa família. E nos ensina a ser obedientes à Tua palavra, que possamos ter prazer de buscar a Tua presença em nossa vida a cada dia, e possamos ter entendimento de não ouvir os conselhos dos ímpios e nem se assentar na roda das pessoas que zombam de Ti. Que possamos ser como a árvore plantada que no devido tempo dá o seu fruto. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você e te fez refletir sobre o caminho que tem trilhado, não esquece de deixar o like nesse vídeo.
Isso ajuda muito para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as próximas mensagens que vão fortalecer a sua fé e te aproximar ainda mais de Deus. E me conta aqui nos comentários, você tem vivido como a árvore firmada em Deus ou tem se sentido como palha levada pelo vento? Compartilha com alguém que está precisando dessa direção espiritual hoje. Juntos, vamos espalhar a verdade da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Lembrem-se, leia a Bíblia e faça oração.